pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado por aquela jovencita moçoila, especialista em estética, saúde e bem-estar, a nossa doutora maravilhosa... Ah, que Samia lindo. Mara. Obrigada. Coisa linda, gente. Moçoila, gostei. Gostei disso, essa mocinha. Pode me chamar mais vezes disso. A idade da loba, mas nem tanto. Memórias positivas. Positivas, gente. Mais uma vez, muito honrada e feliz por estar aqui do seu lado e por estar trazendo pessoas maravilhosas nesse podcast, Papo de Salão. O cara que passou aqui agora tocou um violino, arrebentou a boca do balão, foi lá na rua, voltou igual uma fênix. O nosso próximo convidado está no sal. Exatamente. Ele vai ter que rebolar aqui, não vai? Para superar as nossas expectativas. Mas se apresenta para todo mundo lá. Quem és tu, maravilhosa? Eu sou a Samia Mara, biomédica, e trabalho com a estética integrativa e faço parte desse ilustre podcast, Uau. Papo de Salão. Né? Hoje a gente trazendo agora um convidado mais que especial, o Igor Salgado, um atleta, não só atleta, mas também, né, um empresário do mundo futebolístico. Futebolístico. Que lindo! Seja bem-vindo. Prazer, Igão, fala pra nós, meu irmão, quem és tu? Prazer, Fagner, primeiramente, né, estar aqui com vocês. É um grande prazer, tá? Eu nunca participei de um podcast assim, então tudo muito novo para mim. E meu nome é Igor Salgado, né? Eu sou empresário do ramo do futebol também, e tem alguns outros ramos também que eu estou trabalhando agora também, que é no ramo da construção civil, né? E também do ramo da saúde aí também. Que bonito falar isso. Agora eu vou te apertar já de início já. Quem é você sem falar o que você faz? Cara, Você vai lembrar disso. Já só pelo olhar. Ele soltou Hoje é o nosso encontro, hoje, assim, 5 horas da manhã. Túnel do tempo. Isso aí ele soltou hoje de manhã, logo cedo, né, Fábio? Fala pra gente. Eu sou filho amado de Cristo. É isso que eu sou. Estou aqui para... Marido de quem? Eu sou marido da Nayara. E Nayara filho de Daniela, quem? Filho da Estelina e do Wellison, que são meus pais, né? E tem alguns irmãos também. E quem são os irmãos? Esther, Richê, Ellen. E tive um irmão também que faleceu, que foi o Tamer, faleceu com 15 anos. Esses são meus irmãos. E pra amados. mim é isso que importa. Isso aí. Igão, conta pra gente, cara, como que foi na infância? Porque hoje, empresário, bem-sucedido, um cara bacana ali, descolado, beleza. Mas lá no passado, na infância, onde que você cresceu, com quem que você estudou, qual foi a dificuldade? Você sonhava em ser o quê? Pra quê? Por quê? Porque hoje eu tô de frente de um homem formado. Mas todo homem formado tem uma história por trás da infância. Conta pra gente, cara. Eu tive uma infância sonhadora, né? Que eu sempre segui a carreira do futebol, né? Continuo ainda no futebol. Mas como que era quebrada, irmão? Nasceu onde? Qual bairro? Eu nasci ali no Planalto, né? Em Belo Horizonte, no Vila Clóris, divisa Planalto, Vila Clóris ali. Pertinho do Shopping Estação. Pertinho. Sempre morei ali. Mudei tem pouco tempo, inclusive. Mas sempre nasci e fui criado ali, né? No Planalto. Estudava na escolinha, sonhava em ser jogador de futebol. Jogador de futebol. Alguém da família foi jogador de futebol? Não. Só meus tios, meus pais também, meu pai também, né? Que tentou, mas parou cedo, porque teve um problema, uma doença na perna, teve que parar cedo. E meus tios que jogaram, mas ninguém seguiu carreira no futebol. Assim, E na escolinha lá, como é que era? Vou fazer faculdade ou vou ser jogador de futebol? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Gostava de estudar ou nem por isso? Não gostava. Nem a Não pau. gostava nem a pau. E joguei futebol até os meus 20 anos. Cheguei a profissionalizar, mas não cheguei a seguir carreira no profissional. Mas cheguei a profissionalizar. As categorias de base ele passou, as peneiras. Passei, joguei. Cara, como é que era esse lance da peneira? Frio na barriga, aquela molecada toda com o mesmo sonho. E como é que é a jogada ali pro cara poder... Eu vi recentemente agora, até um texto no Instagram que tá viralizando, que é a história do pensamento do Ronaldo Fenômeno, que chegou na primeira peneira dele e tinha 30 garotos para cada função que ele jogava. Atacante, meio atacante, lateral. E de repente, na hora que ele olhou, a fila pequenininha era de goleiro. O que ele fez? Entrou no de goleiro. E lá ele passou. Então ele deu a vida, cara,
pra ser goleiro. E de repente, cara, na hora que ele tava lá dentro, ele, opa, pera aí, eu não sou goleiro, não. Como é que eram essas peneiras, cara? Conta pra gente. Cara, muito difícil, né? Futebol, eu digo que eu creio que seja a profissão mais concorrida do mundo, talvez, porque toda criança nasce, homens, né, e mulheres, agora você vê que o futebol está crescendo bastante também, né? Muito feminino. Nascem com o sonho de ser jogador de futebol. Então, desde novo ali, com aquela pressão de querer mudar a realidade da família ali, né? De querer se tornar um grande jogador de futebol e mudar, trazer sucesso para a família. Então, a pressão é desde cedo, é muito grande, né? Então, quando a gente chega ali para fazer uma peneira, você vê aquele tanto de menino, dá um frio na barriga danado. Talvez você ache que você fala assim, os caras nem vão olhar direito. E você lembra a sua primeira peneira? Não lembro. Onde foi? Foi no Atlético. E onde Quantos foi? anos? Eu tinha peneira, né? Vista do Sol, o campo? Ali no Aliança, inclusive. Aliança. Alta Aliança. Cara, tinha uns 50 meninos, eu acho que eu tinha... Nossa Senhora! Ou mais, tá? E qual que era a posição que você jogava? Eu jogava de atacante. Todo mundo querendo ser Todo mundo atacante. ser atacante. E quem que tava no auge da época? Porque todo mundo quer ser o cara, né? Ronaldinho, né? Ronaldinho. Gaúcho. Na Barcelona, época, no alto, bola de ouro. Nossa Senhora. Eu não saía da televisão, ficava em casa jogando, driblando, cadeira, minha mãe. Assustado, né, velho? Nossa, o bruxo, né? É o bruxo, é o melhor. E aí você chegou no dia lá dessa peneira, chamaram você, como é que foi? Entrou? São etapas, né? São etapas. Então, eu passei nessa, se eu não me engano, passou eu e mais 3, tá? De 50 meninos. Aí depois disso, a gente vai para fazer o treino, nós vamos para fazer o treino junto com o elenco. Aí você parte para fazer o treino no clube mesmo, né? Porque normalmente a peneira é sempre em um campo. E nessa época, qual que era? Porque já tinha Cidade do Galo já nessa época? Não, era na Vila Olímpica. Exato. Os treinos eram na Vila Olímpica ali, inclusive lá perto de casa também, né? Então, aí fui fazer um teste lá, mas também... E aí já mudou o campo, né? Era um campo, aí já é gramado, né? Já muda, mudou né? o cenário. Mudou o cenário. Aí você começa... Expectativa. Exatamente. Aí você já vai... Já começa a ver os caras jogando. Roupeiro te entregando uniforme. Aí você começa delícia, a mexer com sua mentalidade. Aí você fala, cara, que estrutura, hein? Pô, quero isso pra mim e tal. Você começa a ver os jogadores passando lá no fundo. Isso tudo mexe com a cabeça da criança ali, adolescente, né? E você tava com quantos anos, cara? Que eu estava? Eu estou. Você tava naquela época? Cara, eu tava com uns 12, 13. Uns 13, né? Era Porque uma criança uns 13 mesmo, né? anos. Uns 13 anos. E quando você chegou em casa, você falou, passei. Passei na primeira etapa, né? Passei! Tô lá! Aí você já começa a sonhar, né, Fagner? Você começa a sonhar, você fala, cara, será que eu vou chegar mesmo? Eu vou jogar num time grande, vou mudar a história da minha família. Mas não é fácil não, cara. E qual time você torce? Eu sou atleticano, né? Então pra você tava em casa. Tava em casa, exatamente. Aí até dobra ali a vontade, né? E a expectativa também. Expectativa, né? Não só a minha, mas quanto da família, né? Mas, cara, é uma pressão muito grande que esses meninos sofrem, passam, né? Não só pelo futebol em si, a carreira em si, mas tudo que rodeia o atleta ali, né? Às vezes todo mundo chega ali e fala assim, e isso acontecia muito comigo, né? Esse aí que é a galinha dos ovos de ouro, esse aí que vai se tornar um grande jogador de futebol. A pressão, né? A pressão é muito grande. Da família, de todo. E o problema é quando você não se torna, né? Aí que vem o problema. Aí vem o choque. Aí vem a frustração. A onda. Exatamente. Vem os traumas. Como e que quando você lidou que você com descobriu, isso, falou assim, pra mim não dá mais? Porque parece que Cara, teve um lance de lesão com você, né? Não. Teve não? Tive não. Eu tive uma adolescência, eu fui bem rebelde, né? Mas ao mesmo tempo eu aprendi muito com meu pai. Hoje eu me considero um cara disciplinado por conta dele, né? Eu tive uma criação muito rígida. Meu pai é muito exigente. Então... Mas também era muito filho, né, cara? Muito filho. Quantos filhos? Muito filhos. Eram 5. É muita gente, né, cara? Ele Isso. tinha que ser Não, filho, senão... E mesmo assim ainda perdeu um, né, cara? Perdeu um. Exatamente. E ele tinha muito sonho. Como nome diferente, né? Como é que é? Tamer. Diferente o nome. Você é bom de nome, guarda rápido. Ué, na hora. Eu tô prestando atenção em você, rapaz. É um prazer. E aí, como é que foi? Esse lance aí, tô lá, não vai dar mais, aí você... Vou ter que cair na real agora. Igual eu te falei, foram etapas, né? Quando eu fui jogar fora, né? Com 17 anos, fui jogar em Santa Catarina. Na verdade, eu estava com 18.
fui jogar em Santa Catarina e lá eu passei por muita dificuldade. Lá eu cheguei até a passar fome. Só que eu não falava com meus pais. Mas foi um momento que você começou a desanimar do futebol, né? Não. Você falou, tá esquisito isso aqui, cara. Não. Aí eu não desanimei ainda não. Só que o que aconteceu? Eu sabia que eu tinha que passar por aquilo ali, porque meu pai falava que para vencer na vida, para se tornar um grande jogador de futebol, eu tinha que passar por sacrifício. Uau. Então eu não falava com nada com eles. E minha mãe, se eu falasse, ela ia querer que eu fosse Na embora. hora, é lógico. Né? Mãe, você sabe como é que é, coração de Não mãe. quer saber. E para um atleta passar fome, você tá louco, filho. Exatamente. O cara não tem rendimento, o cara é de rendimento. Exatamente. E quando eu voltei para casa, eu acabei tendo uma briga com meu pai ali, que foi aonde eu comecei a travar no futebol, sabe? Mas, porque o que acontece? Como eu passei fome no futebol, lá e eu passei esse sacrifício, e quando eu cheguei em casa eu tive uma briga com meu pai, mas eu creio que... Eu falo assim, na hora ali ele chegou a me chamar de perdedor, mas não foi nesse sentido de querer me diminuir, não. Foi num problema que nós tivemos ali, mas aquele ali meio que eu travei na vida. Entendi. O que aconteceu? A partir dali, tudo que meu pai tinha construído para mim, de disciplina, foco, e eu tinha ele como referência, quando ele falou isso, a partir dali eu não terminava nada que eu começava. Entendi. Porque isso entrou no meu subconsciente e a partir dali eu comecei a me achar um perdedor. Acontece. Se comportar como tal. Acontece muito. Então, a partir dali eu travei, sabe? Eu ainda continuei durante um tempo, né? E exatamente porque o que acontece? Eu tinha parado de jogar futebol, de estudar para o futebol. Eu comecei a... Sufoco 100%. Sufoco futebol full time. É 100% que agora meu plano eu vou virar jogador de futebol. 100%, 110%. Só que como eu fui, igual eu te falei, eu fui muito rebelde, tá? O problema não era com meu pai, eu também ali não tinha maturidade. O atleta, ele tem que amadurecer. Pensa comigo, eles têm 13 anos que eles podem começar a alojar com 14, mas ali eles começam cedo, mas eles têm que ter uma mentalidade madura muito cedo. Mas pera lá, você cortou sua infância. Não teve infância. Exatamente. Já era jogo, já era valendo, era ser profissional, era bancar todo mundo da família, porque todo mundo da família estava torcendo para você, mas quem estava correndo, quem estava se matando, era você. Mas é aí que tá, aí que eu me lasquei, porque eu queria ter os dois, não tem como ter os dois. Não tem jeito. Então, isso me prejudicou muito, né? Eu já vim do esporte, porque meu pai colocou a gente no esporte, eu agradeço a Deus e um abraço para ele aqui, porque meu pai é um exemplo para mim. E ele me colocou na natação e depois eu fui pro futebol. Então, eu sempre fui do esporte. E o esporte, ele ajuda muito nessa questão. Né? E lembre-se que seu pai era o pai de 5 filhos. De 5. Muito limitado as coisas. E a mãe dele tinha 14. Então, assim, o que foi passado para ele também. Foi pesado, ele teve limitações também. E dentro das limitações, ele estava te colocando no caminho certo, que é esporte. Exatamente. E é isso que eu entendi, só que eu entendi mais velho, né? Exato. E como eu estava dizendo, então eu queria ter os dois, então isso me prejudicou, porque eu queria ter festa e eu queria ter o futebol. Aí não casa. Não tem como. Em alguns casos, casa. Romário da vida. Tem que ser muito Tem que ser muito Romário, né? Muito acima. Tem que ser muito Romário. Oh, demais. Mas mesmo assim, como eu tenho é que pode, né, cara? Mas eu tenho certeza que o Romário, nessa fase, ele se dedicou. Quando ele chegou lá em cima, ele teve algumas regalias. Cara, eu vi um documentário do Romário sobre isso. Os caras falavam que o Romário ele já veio pronto. É impressionante. Nas peneiras, nas peladas, de como ele jogava com os adultos, era uma coisa bizarra. Sim. Era de outro planeta. Mas é uma coisa que vem também da fisiologia, que chama aptidão, ou adaptabilidade. A gente também não pode olhar isso. O Romário é uma soma de tudo para dar errado. Ele é pequeno, cara. Sim. E ele joga contra os brutamontes. Você já parou pra pensar? Como é que hoje a zona de corte hoje de um zagueiro? Você não tem 1,80 m? Então não, sai fora. É simples assim. Aí você me mete um cara lá que tem 1,70 m e, pô, não faz o menor sentido, cara. Sim. Mas quando você vai pra adaptabilidade do cara, do que ele não era um bom jogador fora da pequena área. Cara, dentro da pequena área, não existe ninguém melhor do que esse cara, porque ele era decisivo. Sim. Ele era frio e calculista. Então esse cara estava à frente de todo mundo e ninguém percebia isso. E eu vi um relato muito poderoso sobre isso do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo ficava assustado o tanto que ele tinha corrido do lado do Cafu. Ele ficava puto com isso, porque o Cafu, cara, era um corredor nato, porque o cara é lateral. E isso não entrava na cabeça dele, porque ele tinha que correr igual todo mundo e correr o tempo todo, sendo que na finalização
Era o que ele precisava de driblar o goleiro, ele precisava de cabecear e finalizar. E ele sempre bateu isso na cabeça. E aí ele faz um relato muito legal, sem pôr a culpa em ninguém, mas falando sobre isso. Cara, se eu tivesse sido usado da melhor forma possível, se eu não tivesse investido tanto nesses treinamentos, se não tivesse sido tão desgastante para ele isso, cara, ele estaria jogando bola até hoje. E a gente vê isso no Romário, irmão. Porque o Romário soube falar não. Ele não, ele só falava assim o tempo todo, porque ele queria agradar todo mundo. Sim. Mas o Romário soube falar não. E ele sabia qual que era o papel dele, o que ele precisava fazer. E vamos pensar com o Igor, cara. Porque na hora que seu pai falou isso com você, cara, entrou dentro do seu coração e dilacerou. Mas teve um momento de ressignificação. Que você falou, não, peraí, não é isso não. E eu vou mostrar pra ele isso. Quando que foi esse momento? Cara, em 2016, né? Hoje eu tenho ele é até meu sócio hoje, né? Que é o Ramon. Então um abraço para ele aqui. E ele é jogador de futebol, né? Ele chegou no alto nível, né? E o que acontece? A gente jogou junto, nós jogamos juntos, tá? Então quando a gente era mais novo e jogava junto, ele não tinha condição financeira para ir para casa, que ele era de longe, ele era de Montes Claros e tal. E eu tinha condição de ir para casa, né? Uma condição familiar melhor. Então eu levava ele mais 2 lá para casa. Peraí, você levava os caras pra dentro da sua casa? Pra casa, pra ficar lá final de semana quando tinha folga massa, no jogo. velho. Pros caras, né? Tipo, os caras têm uma família, porque saía fora da concentração, né? Descontraído, distraiu, então, porque é muito difícil mesmo. Realmente pega. Então, peraí, você ofereceu a sua família pro cara, que massa. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí nisso a gente foi pegando amizade. Ele se tornou um jogador de futebol e isso ficou. E sempre ele vinha da Ucrânia. Ele jogava qual time? Da Ucrânia. Ele estava na Ucrânia, né? Ele foi para a Ucrânia com 18 anos, ele não teve carreira aqui. Entendi. Foi para a Ucrânia com 18 anos. E fez vida lá. E fez na Ucrânia, Japão, Arábia. E o que acontece? Em 2016... A Ucrânia deve ter jogado com o Alex Talento lá, ó. Não, jogou... Não, Alex Talento ele jogou, foi na Turquia, Fenerbahçe, né? Turquia. Isso mas ele jogou contra o Shakhtar lá, né? É. Contra aqueles grandes jogadores lá, Luiz Adriano, Douglas Costa, todos esses jogadores aí. E o que acontece? Ele sempre vinha de férias e ia lá para casa. E dormia lá em casa. Ele ia para casa deles. Era a casa emprestada. Exatamente, ele vinha de férias e ia lá para casa. Mas eu só convivia com o Ramon nas férias. Só nas férias. Então, olha para você ver. Eu fiquei dos 20 anos aos 27 anos meio que aleatório aí no mundo aí. Sem saber qual era o seu fazia algumas passo. coisas. Não virei jogador. Não virei jogador. Fazia alguma coisa ou outra. Percebi que com o Ramon, como eu comecei a olhar as coisas do Ramon, percebi que eu poderia ter uma oportunidade de virar o braço direito dele. Legal. E me agarrei nisso. Como eu tinha parado de estudar, eu tive bloqueio de aprendizado. É lógico. Então eu achava que não era capaz e tal. Mas ali, em 2016, surgiu uma oportunidade de eu ir para o Japão. Eu com 27 anos, como na minha cabeça eu só sabia fazer isso, jogar futebol, falei, cara, eu vou pro Japão, vou jogar me chamou pra lá, vou tentar lá uma Se eu pegar aquele Japão lá também. Exatamente, pô, não vou jogar lá, eu tô morto, né? Não é possível. Ah, me ajuda aí, só pé duro. Com os olhos fechados ainda. Tá de sacanagem. Agora eu vou me Olha dar pra você bem. ver, a gente acha que é Olha assim. o pensamento. Né? A gente acha que é fácil. Mas olha pra você ver, mas meu pensamento ainda pequeno, totalmente limitado. E eu pensei assim, cara, Ramon, vou pro Japão e tal, vamos tentar uma 3ª, 4ª divisão. Se eu ganhar ali $5 mil, tô feito. Já tá bom. mando dinheiro pro Brasil, até os Faço a 35 vida. anos, faço que depois eu volto. E fui. Só que o que aconteceu? Cara, como é que foi essa viagem para o Japão? Porque não é uma viagem simples não, tá, Nossa, filho? é longa. É um rolê. Nossa, é uns bons 3 dias, né? 1 dia e meio, só de avião. Mas você pra pegou, chegar 2 dias. Mas você pegou com as escalas direto, né? Não, eu fui... Aí foi parando, longa pegando. Mesmo, muito longa, que- viagem cansativa. Não, tem brother meio que pega 3 dias, irmão. Não, é isso rabo. mais ou menos isso mesmo. Dependendo da escala, Ué. muito longa. Mas foi uma experiência surreal. Como é que ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque como eu convivia com o Ramon só nas férias, e eu tinha uma outra visão. Então, tipo assim, eu tinha parado de jogar com uns 20 anos. Então, eu já tinha bloqueado a minha mente total. Você tava com o ramo na parada. Total. E queria só saber de farra nesse tempo e tal. E cheguei lá em 2016 e eu falei, Ramon, eu vou me doar ao máximo. É a única chance que eu tenho, é o que eu sei fazer e vou treinar muito. Muito. E ali, cara, eu comecei a treinar todos os dias. Eu fiquei lá 3 meses no Japão. Só que, cara, eu não aproveitei nada do país porque eu fui pra fazer acontecer. Você foi fazer o foco.
fazer acontecer. Ramon falava assim Nem comigo, saía. velho do céu, você vai virar, você é maratonista, que você não isso come aí. nada. Eu falei, Ramon, eu tenho que tomar o lugar dos caras que já estão há muito tempo consolidado. jogando, estão Tem consolidados. que chamar atenção. Eu tenho que chamar atenção, eu tenho que... Eu Na tenho que época eu virar cheguei um referência. pouco gordinho, eu falei, eu tenho que emagrecer. Então, tipo assim, quanto tempo que eu tô parado? Tem Foi 7 anos 90 parado. dias insano. Não. Insano, intenso ali. E só que o que acontece? Deus trabalhou na minha vida de uma forma diferente, né? É aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Você faz os planos, mas é Deus... Exatamente, quem conduz, né? Então ali, Fagner, cara, ali começou a se desenhar a minha vida, porque eu digo que foi minha primeira virada de chave, assim, sabe? Eu vi o que acontece, o Ramon já estava voando financeiramente, voando. Vamos falar aqui que ele já estava batendo os 7 dígitos aí. E eu via o Ramon acabava o treino, o Ramon treinava mais. Ufa, acabava o treino, o Ramon treinava mais. Aquele ali, ele não precisou falar nada comigo. Eu olhei pra minha vida e falei, cara, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso mudar a minha história. Independente se eu der certo aqui ou não, eu voltando pro Brasil, porque eu ainda não tinha teste marcado, tá? Não tinha teste marcado. Eu fui pra tentar, real, e lá a gente tava tentando arrumar um teste pra fazer. Alguma coisa. Mas você sabendo chegou que era difícil. fazer algumas peneiras lá? Eu cheguei. Não aceita, né? Aí não conseguimos. Não entra. Muito difícil, né? É. Muito tempo parado. Então, aí quando... Mas eu acho que nem é isso, cara. É porque você chegou lá. Uma coisa quando o olheiro vem aqui, stalkeia alguma coisa, aí é um trâmite. Mas quando você chega lá pronto, velho, os caras ficam até preocupados, né? Mas hoje tudo é scout, né? Tudo é números. Tudo é isso. Então, se você não tiver, eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu tinha até um material de vídeo, mas já era mas se antigo, era de tivesse dado 7 anos Você aprendeu atrás. Mas como não fazer, né? Mas se tivesse dado uma oportunidade, você deitava, né? Aí- Se entrasse lá dentro... Aí eu pedalar, Se né? você desse uma invade... Se você fosse japonesinho, você podia vestir um uniforme e fazer acontecer, mas o negão não tem jeito, não. Não. Com a Quem é esse cara ali, ó? Disfarçar, nem passando um pó branco pra disfarçar. Exatamente. Cara, e aí 3 meses lá... Aí o que eu fiz? Vou voltar para o Brasil independente. Se não deu certo, eu tô voltando. Eu ainda tinha chance de voltar, tá? Porque meu visto vencia, só que eu tinha que vir para um país, sair do país. Ir pro outro lado e de voltar. novo. Entendi. Exatamente. Aí eu vim para o Brasil. Falei, vou mudar a minha história. Eu já cheguei aqui no Brasil, eu já cheguei pro meu pai, falei, pai, arruma um trabalho para mim, por favor. Mãe, me arruma um livro, eu preciso ler, eu preciso destravar minha mente. E eu, como eu tinha chance de voltar, então meu pai arrumou para mim um trabalho no jornal Tempo, Sim. tá? Vendendo assinatura. E ali Deus me colocou ali, como que na época eu tinha aquele negócio de boleirar, que a gente fala no boleiragem. Eu sempre falava, boleirão, tava no Japão agora e queria se mostrar para as meninas, mas não tinha nada, né? Não tinha nada. E o que eu fiz? Eu engoli o meu orgulho, meu ego ali, e fui trabalhar, pedi pro meu pai. Então eu trabalhava, vendia assinatura em frente aos bancos, assim, em frente ao mendigo mesmo, e ficava conversando com os caras ali. Eu comecei a entender o que era a vida, né? Poxa, bacana. Então, tipo assim, Deus me colocou embaixo. Não, e você conversou com o mendigo ali Com o agora. mendigo, eu sabia de Que história, loucura. exatamente. Edição E quando eu vi ele aqui, mendigo. quando eu vi ele aqui, isso passou na minha cabeça ali. Eu falei, caraca. Não é à toa, É muita velho. história, né? muita Que eles história. têm pra contar. Aí, o que aconteceu? Então, eu comecei a trabalhar no horário comercial. À noite eu treinava e comecei a ler. Minha mãe me deu o livrinho que eu não esqueço até hoje, foi Destravou Seu bloqueio, meu bloqueio né? de aprendizado, que foi o livro do Paulo Vieira, né? Que é o poder da autorresponsabilidade. Paulo Vieira é um monstro. Nossa, PhD. ali pra mim, cara, porque eu era vitimista, eu entendi tudo. Saiu E do você não papel de entendia o porquê que vítima não pra chegou poder... lá. E faltou isso. Faltou Faltou. aquele... Faltou. O a mais, né? Exatamente. Porque talentoso era. Todo mundo elogiava pra caralho, né? Isso você acha que te atrapalhou pra caralho? Demais. Porque você tava no cara. auge. Você tava bem pra caralho, jogando bem. A posição que você jogava era legal. Os caras gostavam do seu futebol. Então eles falavam assim, pô, velho, você tá mandando bem pra caralho. E você nunca percebia que talvez o cara tava fazendo isso até pra te atrapalhar, né? Sim. velho? Mas foram algumas frustrações nesse processo, tá? Isso eu te falei, familiar e frustrações, tipo assim, de Mas você dedicação minha. Mas você podia entregar mais, você lembra disso? Podia, não, sempre. Porque na hora que você chegou lá e Sempre, viu o cara total. ganhando bem e metendo louco, você não tava fazendo isso aqui, não. Exatamente, não. É isso, e eu falo muito isso porque acontece. Só que eu tive frustração também, isso foi me desanimando também com o tempo, né? Eu fui ficando mais fraco mentalmente e a gente não tinha... É o que eu busco fazer hoje com meus meninos, né? Eu não tinha meu pai não tinha esse entendimento. Seu pai não era do meio. Não era do meio, sabe assim, de viver. Seu pai não meu pai não passou por viveu isso. Não sabe. Entendeu? Ele não sabe. sabia, ele Por levava mais de uma que ele forma leve. ouviu dizer, ele não sabia. Exatamente, é diferente. Só que agora Skin não. the game é diferente. Exato, e você Na pele. passou por isso. Exatamente. Então, Você passou pelo lado ruim.
Exatamente. O lado péssimo, que ninguém péssimo, quer. que ninguém E esse quer. lado não vem pra mídia. Vem pro lado da mídia lá, o Vini Júnior agora. Exatamente. Imagina você tá triste porque você perdeu a bola de ouro. Pensa. E ganhou o campeonato. E é o destaque. E é o cara que todo mundo queria que ganhasse o campeonato e não ganhou. Exatamente. Então ele perdeu ganhando demais. Sim. Porque o nome dele foi o nome mais falado do que até o cara que ganhou a bola de ouro. Sim, sim. E você falando nisso, eu tive também uma frustração muito grande, que foi o quê? Na época, um empresário chegou a me selecionou numa peneira que eu fiz e eu ia para a Espanha na época, eu lembro que era pro Betis. E nisso, salário encontrar lá com... Não, salário Ia de encontrar com aquele menino lá, como é que chama lá? O Djalminha? Djalminha, Denilson era do Betis. Denilson, talento. Eu falei, cara, mas eu ia pra base. Mas tá lá! Não, beleza. O importante é estar lá. Exatamente. Só que eu ia levar meu pai comigo. E isso gerou uma expectativa muito grande na família. Nossa, vamos mudar de vida e tal, vamos pra Espanha. O Igor vai pra Espanha, depois vai a família. E eu fiquei 6 meses, o cara ligava pra mim, meu pai tirou o passaporte, vamos tirar o passaporte, eu tirei, meu pai tirou. Isso gerou uma expectativa muito grande, depois a gente descobriu que era golpe. Só que eu fiquei 1 ano vivendo isso. O cara ligava toda vez, não, Igor, vai. E só te tal, alimentando. Só alimentando. E eu não podia cantar isso pra ninguém. Nossa. Então, tipo, isso gerou em mim uma frustração muito Aquela grande. bolha, na hora que furou. Aí quando furou, Aí meu você pai falou... pediu um "Não, ano e de agora?" foco aqui. Foco. E desânimo, frustração. Nossa. Aí eu tive que voltar no futebol. Só que eu já voltei um pouco ali. Já voltou diferente. Mas estou Exatamente. curiosa para saber seu momento de superação. Exatamente, vamos lá. Aí em 2016 eu voltei, né? Comecei a ler, estudar, como eu falei, desbloqueei aquele momento de aprendizado e comecei a estudar muito, buscar conhecimento. Buscar conhecimento. E aí eu comecei... O que aconteceu? O Ramon começou a crescer no futebol e eu comecei a tomar conta das coisas dele. Legal. De todas as coisas, né? Eu virei o braço direito dele. Então, tomava conta dos investimentos dele, eu sempre direcionava... As coisas que ele tinha aqui no Brasil, você cuidava. Porque às vezes as pessoas não percebem. O cara, quando ele tá focado 100% no futebol e ele tá dedicando o máximo ali, a vida do jogador de futebol é muito curta. E ele precisa de fazer outros investimentos, cara, porque quando acaba aquele grande ganho dele, ele vem a zero. Acabou, vem a zero. Não tem aposentadoria, não tem nada. Então ele tem que voltar para o Brasil e ele tem que estar estabelecido com os investimentos. E às vezes os investimentos que o cara faz aqui, se não tiver um bom acompanhamento, um bom tutor, as casas que ele comprou, na hora que ele detona tudo, os carros ficam velhos e tal, aquele negócio todo, e o cara perde o time. Então ali você meio que cuidando das coisas dele ali. Exatamente. Mais de 90% dos jogadores, depois que param de jogar futebol, eles quebram, né? Eles não É. têm esse apoio, esse suporte, essa assessoria ali. Então comecei a ajudar ele nisso, comecei a ganhar relevância, autoridade com ele ali, fazia os negócios tudo certinho, comecei a tomar conta das obras dele, comecei a gerir, administrar as pessoas, empreiteiros ali e tal. E o que eu fiz? Como eu tinha esse tempo para ele, eu olhava as coisas dele e estudava, sobrava tempo, comecei a estudar e tal. Aí em 2018 ele comprou um imóvel que foi lá em Lagoa Santa e tal. E nisso eu lembro até hoje que eu falei com ele assim, em 2018. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu trabalho para ser seu sócio, eu não trabalho para ser seu funcionário. E aí ele falou, top demais. Aí quando foi ano passado, eu me tornei sócio dele. Hoje eu não sou mais funcionário, né? Graças a Deus, mas foi uma caminhada muito de jogador para empresário e gestor. Exatamente. Você acha melhor jogador ou um gestor? Gestor. Gestor e mentor. Inventou, ótimo. Porque hoje eu tento, o que você falou, né? Isso. Eu tento passar para os meninos o que não se deve fazer. Tá, mas aí vamos lá. Que hora que você falou assim, agora eu vou mexer com o jogador de futebol? Vou conseguir ensinar pra esses meninos tudo que eu passei na pele, vou tirar esses meninos de algumas enrascadas, porque você faz isso pra caralho. Sim. Porque se naquela época já tinha gente já ali meio que já te passando pra trás, dando golpe, imagina hoje. Hoje os caras são muito melhores pra poder fazer isso e até mais profissionais. Sim. Outro dia eu conheci um rapaz lá que o pai dele tava pagando 2 pau por mês pra ter um acompanhamento pro menino chegar na peneira e passar. E não era isso. Então, chegou lá e não teve nada disso. Sim. Entendeu? Então, como é que isso entrou na sua vida? Porque de jogador para empresário de jogador de futebol. Sim. Eu sempre continuei no meio, sempre estive no meio, né? Então, como eu sempre estive no meio, estando esse tempo todo com o Ramon, então viajei para o Japão, voltei para lá em 2018. Quando em 2018 eu voltei para lá, aí eu já voltei só para ficar com ele mais 3 meses, já foi intencional para mim eu poder pegar mais ali
Informação, conteúdo, saber o que você também precisava conviver fazer. com um cara vencedor. Conviver com um Legal. cara vencedor. Isso, para mim, ter como referência. Como eu comecei a ler, eu entendi que a gente precisava, que o vencedor, todo vencedor, né, o sucesso, ele deixa rastros. Né? Então, eu comecei a ler bastante. Categorizar, ali, né? exatamente, ver o que os vencedores faziam para ter sucesso. E o padrão é o mesmo, né? Dedicação, foco, disciplina, perseverança. Então, aí eu comecei a querer conviver mais com ele, comecei a reparar O comportamento. o comportamento e as mesas que eu sentava, né? Dali fui caminhando. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vejo aqui uma oportunidade e surgiu um convite, foi até meu primo Franz, na época ele estava numa empresa que era do Lucas Brasil e ele estava lá e me chamou para poder participar, né? Dessa empresa que eu tinha muito contato para poder explorar isso aí, né? Futebol. Falei, eu vou lá e vou aproveitar, né? Para pegar um pouco de know-how aí da área. Então, eu comecei a participar ali com o pessoal e comecei a entender mais da área. Isso já tem mais de 6 anos. E como é que faz hoje com um garoto? Se ele quiser ser, como que fala, um talento seu, como que ele conduz? Ele te procura onde? No Instagram? Como é que funciona? Olhando para aquela câmera lá, aquele garoto que tem uma aptidão, gosta do futebol, mas ele precisa, assim, realmente ser mentorado. Ele precisa de uma ajuda. Aquela que você não teve. Com certeza. Como é que é? Olhando para aquela câmera lá. Meu Instagram, né? Tá lá no Salgado Soccer Esportes, né? E pode me chamar no direct ali, que ali eu converso com o atleta, pergunto sobre, né? Por onde passou, como que tá a situação. Eu procuro saber mais, né? De como está a situação do atleta, porque a gente conversa com os pais também, porque quando você pega um atleta, né, para poder agenciar, não vem só um atleta, vem toda uma família. Então, existe todo um trabalho, né, que a gente direciona, ajuda a fazer esse trabalho também mental, porque é muito difícil, né, a pressão é muito grande. Então, eu estou ali para ajudar, né, a esses atletas a fazer o que eu não fiz lá atrás, né, passar para eles um pouco de experiência aí do que o atleta de alta performance precisa fazer para chegar, né, em alto nível. Agora vamos lá, cara. Você só não ensina a pessoa, não. Você faz. Porque eu vejo você com seus treinos intensos, eles continuam ainda, e você tirou dessa parte do futebol, mas você aplica no mundo dos negócios. Uhum. Você é um empresário diferenciado, você é um cara temente a Deus, você é um marido fiel, respeitador, e você treina muito ainda porque você cuida do seu corpo. Uhum. Hoje você conseguiu alinhar as 3 etapas que não estavam reguladas. Sim. Que é a religião, a mente e o físico. Eu acredito que naquele momento do futebol ali, você estava muito mais preocupado com o sucesso. Sim. Você queria o sucesso. Queria Isso. ser jogador de futebol e Isso. mostrar para todo mundo, esfregar na cara de todo mundo. Exatamente. Só que hoje você está pronto para o negócio. Só que o seu game mudou. Sim. Hoje o seu game talvez é replicar os caras do sonho que você tinha. Sim. O que você percebe como missão nisso? Fagner, há 2 anos atrás, eu digo que eu dei errado 33 anos, né? Até eu colocar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que foi em 2022, que eu fui para um evento de inteligência emocional e business, e lá eu aceitei Jesus. E olha para você ver, não foi numa igreja. Num templo, né? Não foi. Então, eu tento levar isso para as pessoas hoje da questão da espiritualidade, conexão direta com Jesus. Então, isso fez total diferença para mim. Eu sempre fui um cara disciplinado, né? Depois, quando eu comecei a entender sobre isso, só que eu não tinha o resultado de alta performance, porque eu tinha algumas coisas que me atrapalhavam, que era bebida, farra, e não deixava eu ter o resultado de alta performance. Quando eu tirei e ressignifiquei algumas coisas, aí sim eu comecei a ter resultado em todas as áreas. Hoje eu uso o esporte, a corrida, exatamente para... Eu tiro muito insight da corrida, isso me ajuda a aproximar do Senhor, me ajuda a ser um pai melhor, me ajuda a ser um filho melhor, um empresário melhor, mas porque primeiramente eu coloquei o Senhor Jesus na frente. Então, hoje você está preparado realmente para o sucesso que você vive, mas aquele Igor lá atrás, se tivesse encontrado com esse sucesso, era uma bomba relógio. Eu não estaria aqui hoje, viu, pai? Não estaria, não. Cara, e assim, qual que é a dica que você dá hoje para o pai, que às vezes está um pouco perdido nesse momento? Se o pai tá ali com o filho tem um talento. É delicado até falar do pai, porque todo filho é talentoso pro pai, né? Sim. Mas qual que é a dica que você dá pro pai de falar assim, ó, cara, é isso, pensa nisso e faça isso, para ele poder entender qual que é o melhor caminho que ele vai tomar
com o filho dele para se transformar num atleta. Sim. Eu vou falar uma coisa aqui, mas coloquem amor nas minhas palavras, mas é um fato, tá? Hoje, 70% dos atletas que não chegam é por causa dos pais. Porque o que acontece? Às vezes os pais eles acham que sabem, que entendem do futebol em si, né? Da carreira, da jornada que tem que seguir. E às vezes ele acaba atrapalhando por falta de orientação, realmente. Então procurem procurar pessoas, né, que têm e viveu aquilo, que sabe direcionar da melhor forma. Procure pessoas, porque nesse meio tem muito picareta. Porque dá muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, mexe com sonhos, paixão. Então, os pais dedicam o máximo ali, acabam... Pessoas que pedem dinheiro, se pedir o dinheiro, sai fora, porque não existe um contrato de risco. Tá? Contrato de risco. Todo mundo vai ganhar se der certo. Então, todo mundo tem que se esforçar. Mas o empresário se esforça de um lado, o atleta se esforça do outro. É uma equipe, né? E o pai se esforça para não interferir. Foi isso que você deu a dica. Exatamente. Se esforça para não entrar no meio, porque quando você entra no meio, você atrapalha os dois. Exatamente. Você atrapalha o empresário e o atleta. Então, pedir esse direcionamento, escutar às vezes quem entende, mas buscar princípios, né? Eu mexi com isso no passado, cara, como empresário e jogador de futebol. Eu até cheguei a revelar uns 4, 5 meninos, foi legal pra caramba. Legal, uma estratégia muito boa. A gente ficava na porta ali da cidade do Galo, às vezes levava os jogadores lá, às vezes entrava, às vezes não. Assistia os meninos jogando lá. Tinha uma estradinha que você não sabe, que passa por trás assim, subia, chegava lá no topão lá, velho, você abriu umas moitas lá, você via os campos tudo. E aí você ficava stalkeando seu jogador lá de lá, entendeu? Então, isso é exatamente o que você fez. E eu perdi um garoto de futebol justamente pelo pai, cara. Você acredita? Tá vendo? O garoto era muito bom, mas assim, ele não tinha uma estatura legal. E aí eu sugeri para ele que ele caísse pela esquerda sempre, porque ele era um cara direito que tinha uma habilidade boa com a perna esquerda também. Ele era ambidestro, mas a perna dele de equivalência era direita. E como o corte dele era o contrário do cara que era o marcador dele, eu falei, cara, cai sempre para a esquerda. E era batata, velho. Ele caía pela esquerda e passava em cima dos caras, voando. E os caras não entendiam por quê, entendeu? Que era por causa do lance da ambidestria dele. Sim. Então, na hora que chegava lá no lado contrário, ele batia na bola, velho. A bola morria lá dentro da área, era o que ele precisava fazer. Que é aquilo que você falou, que é os scouts. Exatamente. E quando eu comecei a vivenciar esse game, ainda não era repleto ainda dessas informações, mas eu escutei um cara me dando esses insights falando isso, entendeu? A função daquele cara é só fazer isso, cara. Esquece caneta, esquece qualquer coisa. E toda vez que eu falava isso com o menino fazia, o negócio começou a crescer. De repente, o pai dele começou a entrar na mente dele. Ele falou, não, você é atacante, véio, você vai fazer dor de gol, você tem que correr lá pra dentro lá. E o menino ficava com uma barata tonta, tentando me agradar e agradar o pai. E no final das contas, o que aconteceu? Não agradou ninguém. Nem os caras que estavam lá, porque eles entendiam que o menino era confuso. Sim. Ele era bom de bola, mas era confuso. E não tinha tempo. Direcionamento. Não tinha tempo. Era o sonho do jogo do pai, não era o sonho do menino. Aí atrapalhou todo mundo. Acontece muito. Exatamente. E isso acontece muito, né? Isso acontece muito. E eu falo, Fagner, que principalmente porque é uma situação que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu falo principalmente com meus atletas. Cara, é dedicação ao máximo mesmo. É alta performance, é sacrifício. Mas também ter aquele olhar para o atleta de compaixão, porque é uma pressão muito grande. A gente tem que saber lidar com eles. Eles não são máquinas, né? Então tem que saber lidar com eles de uma forma sábia, né? Mas você pode fazer isso porque você também está na performance. Sim. É diferente de um empresário que não vive. Sim. Se eu tivesse um empresário nessa época, ele falasse assim, vamos correr junto, vamos treinar junto, cara, é outro nível. É outra coisa. Se o cara que tá ali, dando o suor dele comigo para mim poder chegar lá, tá do meu lado, é diferente de um cara que fala assim, amanhã você vai correr, tá bom? Eu vou ficar aqui vigiando de casa. Faz uma diferença absurda. Agora, Igão, vamos lá, joga real com a gente aqui, cara. Olho no olho e dente por dente. Você vai fazer aquela promessa para aquele jogador ou para aquele pai daquele jogador que quiser realmente entrar para o seu grupo de talentos. O que essa pessoa vai esperar do Igor? Cara, eu falo que a gente tem que cumprir princípios, né? Se a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Eu vivo à base de princípios. E eu busco, pode ter certeza que todos os atletas que eu tenho, né, que vão chegar também, eu vou trabalhar com a verdade, né? Tentando mostrar o melhor caminho, né? Claro que eu errando também, que a gente erra, né, Fagner? Mas é sempre no consenso, junto com o atleta e com a família. Mas eu gosto sempre de escutar o atleta, porque é ele que vive, é ele que passa, é ele que trabalha lá. A gente corre por fora, que precisa desse trabalho, mas o dia a dia quem passa é ele.
Então, a gente tem sempre que ouvir o atleta. Nessa área tem acontecido bastante de atletas ter problemas psicológicos, né? Ter depressão, porque eles não são ouvidos, né? Então eles ficam guardando aquilo ali, chega uma hora e estoura. Então esses atletas precisam de um acompanhamento, precisam ser ouvidos, e a gente está aqui para dar esse suporte, não só como um atleta, mas se não tornar um atleta, também serem grandes homens, né? A gente forma caráter, a gente não forma só um atleta. Então, peraí, o cara que te procurar você lá, você recebe o atleta, mas você forma ali um ser humano para a sociedade. E não é só para ser jogador de futebol. Se ele for jogador de futebol, sucesso, nós merecemos, estamos lá. Mas se ele não for, ele não vai ficar perdido igual você ficou. Exatamente. Você está preparando um ser humano, um homem formado, para ele se tornar sucesso em qualquer outra área que ele possa vir encontrar. O esporte ajuda muito nisso, né? Mais que isso, né? A mentoria. Porque o esporte é só uma ferramenta, né? Sim. Mas se o cara não entender qual que é o caminho que ele precisa correr, ele vai ficar correndo e nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Exatamente. E o Igão tá aí pra isso. Igão, final de papo do salão passa voando, você viu, né? Uhum. E agora você vai finalizar, né, doutora Sâmia? Aquele desafio. Exatamente, o desafio para te colocar aí da saia justa. Short justo. Short justo. Olha, Aquele shortinho justinho. olha. Muito bem, querido. Gostoso te ouvir, esclarecedor para mim, que sou leiga nesse assunto, mas foi bom, né? Já parabenizo você por vir contar a sua história. Eu queria saber um pouco mais aí, uma frase de impacto, uma frase que você com certeza tem aí, que você lembra na sua mente, e aquela famosa musiquinha que você gosta de ouvir, que faz toda a diferença na sua vida. Cara, uma frase que eu levo comigo, que eu gravei e eu coloco sempre em todas as áreas da minha vida, que é: aonde sua mente chega, o seu corpo é obrigado a ir. Então, a gente tem que sempre pensar grande, pensar para cima, né? Que nosso corpo age de acordo com o que a gente pensa, né? Então, é essa frase. Acompanha, né? Bonito, a mente pensou, o corpo tem que acompanhar, né? Isso e agora frase de atleta. Música, parceiro. Qual é a música? Eu vou pegar uma música que foi onde foi a minha virada de chave, que é Algo Novo, do Kemuel e o Lucas Agostinho, uma música gospel. Maravilha. Que desde então eu tô vivendo algo novo todos os dias. Agora olha para aquela câmera lá e manda aquela mensagem para aquelas pessoas especiais que vão assistir isso aí e vão descobrir que no final do podcast tem uma mensagem especial legal. Eu quero aqui passar, né, e agradecer todas as pessoas que estão comigo. Primeiramente a minha esposa, Nayara, te amo, obrigado por tudo, por ser essa companheira que você é. Obrigado a minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, e meus amigos, meu sócio Ramon, Iago, o Franz. Obrigado a todos vocês, meus amigos aí, que estão comigo nessa caminhada, e principalmente Deus, né, que faz toda a diferença na minha vida. E espero que vocês gostem. Eu trouxe aqui um pouco da minha história e foi o que está dentro do meu coração, e é isso aí. Parabéns! Tá meio acanhadinha ainda. No segundo aqui, nós vamos trazer uma bola pra fazer embaixadinha. Por favor, não tô acanhada, eu não sei nada de futebol. Eu adorei quando você perguntou o time dele. Legal, mas pelo menos ele é atleticano. Legal, doido. Adorei isso. Igão, obrigado pelo papo da Socila e foi ótimo ter você aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Prazer. Tá? Volte mais vezes. Obrigado, Samir. Valeu, pessoal. Obrigado.